A dança é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Desde a pré-história, dança-se pela vida, pelos deuses, pelo amor. O que um texto não consegue dizer, o corpo traduz. E a nossa convidada de hoje é uma artista ousada, eu diria até inquieta. E ela costuma dizer que a atitude contemporânea está na saudável desobediência a fórmulas prontas. Ela é bailarina, coreógrafa, criadora, Deborah Coker. Deborah Coker, prazer em receber você no nosso programa. Prazer, Débora. Prazer, que bom estar aqui, bater papo, conversar, pensar junto, né? Débora, para começar, você podia falar um pouco sobre o seu trabalho de direção de movimento que você fez antes de mais nada, antes de montar sua companhia? Como é que era? Bom, eu estava naquele momento ali que eu adorava dançar, dançava, fazia aulas, dava aulas, tinha grupos assim, participei de grupos alternativos, experimentais, e aí tive filhos e não sei o quê e tal, e a vida precisava se profissionalizar ao mesmo tempo, né? Dureza correndo atrás, guerrilha, aquela coisa ali, anos 80, né? E aí eu estava ainda fazendo faculdade de psicologia e tudo mais, e eu dava bastante aula e já tinha meu pensamento, minhas experimentações de busca, acho que do meu repertório, do meu vocabulário e tal. E aí eu me lembro que teve um momento que eu trabalhava com o Coringa, com a Graciela Figueroa, e ela tinha que fazer trabalho de corpo, esse nome direção de movimento acho que ainda nem existia. Eu tinha que fazer trabalho de corpo, expressão corporal, alguma coisa ligada ao movimento. Da peça ela ia para o Uruguai, a Graciela Figueroa é do Uruguai e tal, perguntou para a galera que estava próxima a ela, quem é que quer fazer esse trabalho? Eu falei, eu sempre queria experimentar assim, esses desafios. E aí eu fiz esse trabalho, e esse trabalho foi a primeira peça que eu trabalhei de teatro, e olha só como eu começo. Direção, Domingos de Oliveira. Elenco, Dina Sfati, José Maier, Thelma Heston. Bom, aí eu comecei e dei uma aula para eles e fui saindo do teatro, eles já estavam dentro do teatro, e a Dina me chamou, Débora, você vai aonde? Eu falei, estou indo embora, dei minha aula, não é assim. Deu uma bronca. Você está achando que é assim? Trabalhar corpo no teatro? Bom, enfim, com essa pequena bronca que eu levei, eu, depois de trabalhar nessa peça, continuei dando aulas para a Dina na casa dela durante algum tempo. Aprendi muito, porque essa turma é uma turma danada, vinda do teatro mesmo, né? E muito, muito precisa. Então, eu comecei assim. A partir daí, eu comecei a trabalhar com um monte de gente, né? Eu trabalhei com o Ulisses Cruz, que foi quem me ajudou a trazer esse nome, direção de movimento, fiz várias peças com ele, trabalhei com Antônio Abujanra, trabalhei com Aderbal, Moacir Góes, Karen Ascioli, João Falcão, a Nanine, né? Porque aí tem, na verdade, é uma experiência que se dá em que os diretores são muito importantes e muitas vezes atores com uma carga de experiência e com uma busca de construir um corpo, porque uma coisa, quando você trabalha em teatro, é construir um corpo. Outra coisa é construir um movimento cênico. E, às vezes, as duas coisas, né? E aí eu fui descobrindo como me fazer muito presente na cena. O meu trabalho está ali, do público olhar e ver que houve uma direção de movimento, que houve uma direção cênica, que houve uma construção corporal. Às vezes eu queria me tornar invisível. Um trabalho minimalista importantíssimo, né?
da construção da plasticidade daqueles personagens, como eles andam, como eles ficam com raiva, como eles ficam delicados. Enfim, colorindo e buscando a tragédia e a riqueza que cada corpo tem ao construir um personagem. Nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte, você está falando de plasticidade, corpo, expressão corporal, né, movimentação e tal. Existe uma dramaturgia na construção de uma coreografia? O bailarino, quando está dançando, ele tem algo parecido com um texto na cabeça? Com certeza. Eu vou te trazer para fazer essa pergunta para todo mundo que dança. Porque essa pergunta que você fez é um ensinamento, não é uma pergunta. É uma afirmação importantíssima. Claro que cada coisa que você... cada ideia que o seu corpo produz gesto, movimento, né? Intenções, ele sempre está querendo dizer alguma coisa, ele está pensando alguma coisa, e tudo vai resultar em significado, em sentimento, em emoção, em pensamento, em crítica, ou em abstração, mas é algo que tem que ser feito com muita... É uma fusão entre um trabalho intelectual profundo, intenso, detalhado, e um trabalho... físico, né? Um trabalho em que o corpo orgânico, físico orgânico, como também um trabalho emocional, que você vai buscando os sentimentos, emoção. Mas eles têm que estar juntos. Eu fui entendendo, eu demorei a entender o que era ser professora de dança, o que é coreografar, o que é dirigir, o que é... dirigir movimento, o que é coreografar movimento, o que é dirigir um espetáculo de dança. É um coreógrafo que faz isso? Mas é diferente de fazer uma coreografia. E aí a sua primeira experiência em direção de teatro foi no ano passado, num teatro musical, Frenetic Dancing Days. Como é que surgiu a ideia de montar esse trabalho, né? Porque foge um pouco de tudo que você já tinha feito, né? É verdade, eu trabalhei muito, como vocês fizeram a primeira pergunta, fiquei até pega de surpresa, mas eu trabalhei muito com teatro e é algo que está muito presente. Eu acho que se eu não tivesse tido essa estrada de trabalhar com o corpo, expressão corporal, direção de movimento, coreografia, tanto tempo em teatro, eu não teria conseguido chegar ao momento de ter a minha companhia. Quando surgiu essa Joana Mota, me convidou para fazer... Eu já tinha tido outros convites para musicais e tal, e algo de teatro musical eu nunca tinha feito como diretora. Quando ela me chamou para fazer um musical, eu falei, gente, quanto tempo de ensaio? 3 meses, 2 meses, de 2 meses. Eu falei, 2 meses é impossível. Ela falou, tá, consigo 3 meses. Eu falei, gente... Bom, enfim, eu fiquei muito reticente, mas aí era o Dancing Days, que é um espaço, uma boate, um lugar de liberdade, um oásis de liberdade, um lugar que as diferenças, que a discriminação, diga não à discriminação. Isso lá nos anos 70, né? O Brasil saindo de uma ditadura. Então, é um lugar que tem uma importância política, artística, comportamental, social. E o texto do Nelsinho Mota, da Patrícia Andrade, aquelas músicas daquela época, eu falei, ai, meu Deus, era botar muito doce na minha boca. Débora, nós temos um depoimento de um colega seu que foi muito importante nesse trabalho, no Dancing Days. Olha só quem é. Aprendi muito com ela no Frenetic Dancing Days, aprendi a seguir a imaginação dela também, que não tem limites para criar situações no palco. E foi importante porque foi o primeiro musical que a Debinha aceitou dirigir. Ela tinha muitos convites e nunca se interessou porque que não queria fazer coisa de Broadway, cópia de Broadway, essas coisas, mas nesse foi diferente. A Joana Mota, a produtora, deu liberdade total à Debinha para fazer um antimusical, até se ela quisesse. Então, ela soltou a imaginação e a sua criatividade incrível e conseguiu montar um
painel luminoso ali de 1976, com a ditadura roncando na rua e as pessoas no Dancing Days como se estivessem numa ilha de paz, alegria e dança. E aprendi muito com ela na liberdade da concepção de um espetáculo. Valeu! Espero que a gente se reencontre em breve, brevíssimo. Beijo, Déborazinha. Nelson Motta. Gente, Nelson Motta é um gênio, né? Na verdade, a culpa é dele, porque a Joana assim, veio, eu falei, caramba, Nelson Motta, eu sou muito fã. Eu acho esse cara, assim, ele é tudo de muito, não tudo, mas ele é impressionante, as pessoas que ele conheceu, as histórias que ele tem para contar, tudo que ele já viveu, a inteligência, a capacidade que Nelsinho tem de juntar a rua, a espontaneidade da cultura na rua, com os lugares mais secretos, como um buraco de uma boate, em que todos os segredos, perversidades incríveis, porque a vida é feita de perverter e subverter as ordens. Então, e os clássicos? É um cara que tem, sabe, é um cara que tem um pensamento, conhecimento. Então, para mim, ouvir isso do Nelsinho, eu me lembro, às vezes, que ele veio assistir o ensaio aqui na sede da companhia, que eu ficava num pânico, num nervoso. Aí eu mostrava a primeira cena, ele já levantava, aplaudia e falava, chega, acabou, não quero ver mais nada, e tal. E muito bacana, assim, é muito... Como ele fala da minha criatividade, eu falo da inventividade dele, porque ele inventou artistas, ele inventou lugares, ele inventou canções, né? O Nelsinho... Bom, a vida é feita de canções, e ele, para mim, foi o cara que me ensinou isso, foi Nelsinho Motta. Ô, Débora, e antes da dança você se envolveu com outras atividades e a gente vai mostrar um pouco disso. Bartolomeu Cristofori nasceu em Pádua, na Itália, em 1655 e desde criança tinha a mania de produzir sons em diferentes materiais. Acabou se tornando um excelente construtor de cravos. Mais tarde, ele teve a ideia de criar uma nova forma de acionar as cordas do cravo, e assim nasceu o piano, que dá ao músico a possibilidade de variar a intensidade das notas, coisa impossível de se obter no cravo. O instrumento logo se tornou um dos mais populares e é até hoje o preferido para as composições musicais. Grandes gênios da música como Mozart, Tchaikovsky, Beethoven compuseram as suas obras em pianos. Deborah Coker é filha de um músico e estudou e tocou piano por muito tempo, mas, insatisfeita com a solidão dos teclados, acabou dedicando seus preciosos dedos também ao voleibol. Débora, apesar de você ter seguido a trilha da dança, você revisita o piano em alguns dos seus espetáculos, né? Isso é culpa de uma pessoa que está aqui comigo, que é o João Elias, que é meu parceiro na companhia. A gente construiu essa bagunça, esse caminhão gigante junto. O João ficava sempre para mim, você tem que tocar piano, é bom espetáculo. Eu falava, não é assim, imagina. Se eu reclamo dos atores e dos bailarinos, imagina o que é uma pessoa que estuda piano, né? De uma exigência absurda. Mas João conseguiu. E chegou no momento em que eu voltei à minha professora, Salomé Gandelman, até nesse espetáculo que está aqui atrás de mim, no 4x4. Voltei a Salomé e falei, Salomé, estava pensando e tal, e não sei o que. Escolhemos essa peça que eu já tinha tocado, que era uma sonata de Mozart, e aí eu voltei a estudar piano, e a Salomé é terrível, é super inteligente, mas a gente tinha uma relação muito bacana, e ela sempre
A Salomé foi uma das pessoas que ficou triste, assim, ela entendeu eu largar a música. Mas não largar, né? Porque a gente não larga a música, ninguém larga a música, ninguém vive sem música. Mas, assim, de eu ser uma pianista, né? Ela achava que eu tinha nascido para isso, que eu tinha um talento para isso. Então, ela foi uma professora muito importante. Eu comecei meu processo de musicalização com 6 anos. E aí comecei a entrar em contato com música, e com 8 anos eu comecei a tocar piano, e com a Salomé, e aí eu tenho um talento que é uma habilidade, tá? Eu tenho uma leitura dinâmica em música. Então, por exemplo, botava uma partitura na minha frente, o que uma criança de 8 anos demorava, sei lá, 2 meses para estudar, eu estudava em 2 dias. Nisso, eu terminei a primeira alfabetização no meu piano muito cedo. Com 1, 2 anos, eu já tinha estudado tudo. Então, eu comecei a tocar peças mais complexas e mais sofisticadas. Aí participei de concursos difíceis e tal, até que eu ganhei um concurso. Quando eu ganhei esse concurso e o prêmio foi tocar com a orquestra, eu fiquei revoltada. Falei, não, eu ganhei um concurso para estudar mais ainda. Eu acho que eu já estava jogando vôlei, porque o vôlei veio depois, né? E o piano exigia de mim, eu estudava na escola. Quando eu chegava em casa, eu tinha que estudar no mínimo 3 horas, 4 horas de piano, para o nível que eu estava. Que horas eu ia fazer bagunça? Adolescente. Débora, nós temos mais um recado aqui para você, e agora é de alguém da área musical, olha só. Eu e Debinha fomos criados no mesmo bairro. Na verdade, a gente morava na mesma rua, estudamos no mesmo primário, embora ela seja bem mais jovem do que eu. Ela era da turma do meu irmão caçula. E estudamos com a mesma professora de piano na mesma escola de música. E desde sempre ela era aquela menina encantadora que brilhava muito, tocava com virtuosismo e facilidade assim, incrível. Depois de bastante tempo sem a gente se ver, eu a reencontrei exercendo na dança e na coreografia o mesmo brilho que ela exercia com seu piano mágico. Gente! Mas vocês fizeram um trabalho bacana, hein? Pô, bacana! Porque é para você, garota. Em cima da sua vida, né? Que é essa trajetória vasta. Débora... Não, mas muito legal que pouca gente sabe disso, essa história. A mãe do Jaquinho, a dona Sarinha Maria Lembal, foi minha professora na escola também. Eduardinho, que estudou comigo, o irmão do Jaquinho, é um monstro, toca piano para burro. E a Lúcia toca oboé. Conheço bem essa família. O Jaquinho, a gente quase fez o Tatiana juntos, mas ele deu uma ideia importantíssima, que foi o concerto de Rachmaninoff número 2 para piano e orquestra, que ele me trouxe isso na minha vida, que é o 2º ato de Tatiana. E, nossa... Que é potente, né? Nossa, não, eu não me lembro, acho que o Jaquinho viu 4x4. Eu tinha esse problema, porque eu tocava a sonata de Mozart, aí de vez em quando vinha alguém, na plateia, né? 2.000 pessoas, aí vinha alguém lá atrás falar comigo, Jaquinho. Aí eu já fazia assim, ai meu Deus, porque... Falava, ai, toquei direito, desculpe, ai, não sei o que, porque eu morri de vergonha. Débora, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com Persona. Estamos de volta com Persona, hoje com Débora Coker. E Débora, antes de você montar a sua companhia, você também se envolveu com a galera do rock, né? Época dos clipes musicais, trabalhou com isso e tem uma amiga que vai falar com a gente agora. O que falar de Débora Coker, essa força da natureza? Eu conheço a Debinha há muitos e muitos anos. A Debinha conseguiu colocar a dança contemporânea no centro das atenções
da dança no Brasil. Ela começou nos anos 90, formando a companhia dela, uma companhia maravilhosa, fazendo 500, milhares e milhares de espetáculos. A Debinha tem uma força de produção, ela tem uma inspiração e uma disposição que é raro encontrar em pessoas. Então, o que eu tenho para dizer sobre a Debinha? Tudo! A Debinha é uma vencedora, a Debinha é uma pessoa fundamental para a dança. Eu que amo dança, todos nós no Brasil que amamos dança, a gente tem que agradecer a Deborah Coker. É isso, muita honra, muito privilégio ser amiga dessa guerreira, lutadora, talentosa, inteligente. É isso aí. Valeu, Debinha. Debinha, todo mundo te chama de Debinha, né? Cara, turma da antiga, né? O Jaquinho também falou Debinha. A Fernanda foram muitos anos, né? Eu e a Fernanda, a Fernanda tinha uma história com a Blitz. A Blitz, ela ainda estava na Blitz, ela me chamou, porque ela já me conhecia do mundo da dança, e ela me chamou para fazer uma performance com Fausto, um teatro de bolso, que não existe mais, no Leblon, que era uma música do... me lembro se ela Lou Reed ou Iggy Pop, mas era um negócio tudo meio punk, rock, assim. E ela veio querendo fazer uma encenação, eu falei, o quê? Vamos botar para quebrar. Eu começava a fazer ela começar com uma ponte, ela fazia uma perna, era um negócio todo meio surrealista, muito legal. E a Fernanda sempre dançou muito, muito. A gente se conhecia das aulas de dança, de balé, de dança contemporânea, fizemos algumas coisas juntas. E, ao mesmo tempo, eu fui casada com um fotógrafo, que é pai dos meus filhos, que é o Cafi, que faleceu há pouco tempo, mas que era um cara que fazia capa de disco de todo mundo, e ele fez a capa da Blitz. E a gente se encontra na vida e ele tem amigos em comum comigo. E um dos amigos, uma das pessoas, é um cara que é casado com a Fernanda, que é o Luiz. E a gente se encontra por conta de Blitz, e aí a gente, na verdade, ela me chama para trabalhar com ela por conta do nosso encontro com dança. Mas nisso eu já estava nesse meu movimento de trabalhar com teatro, de trabalhar também com show business e com outras coisas, mas com a Fernanda a gente fez muitos shows. Mas aí recuperando, né? Você vê piano, vôlei, direção de movimento, rock, não sei o quê. Em algum momento da sua vida você resolveu falar, não, eu vou para a dança. Tem um fato que provocou isso? Teve um start? Teve um pá? Eu estava juntando as minhas forças. Eu estava juntando as minhas armas. Quando eu fui fazer teatro, eu estava fazendo dança no teatro. Quando eu fui fazer o show da Fernanda, rock, show business, eu estava buscando a dança. Quando eu fiz publicidade, quando eu fiz cinema, quando eu fiz TV, também. Chegou uma hora que eu falei, agora eu quero fazer dança. Eu quero estar ali como eu quero essa estrela, eu quero esse, sabe, que nem 2001 do Kubrick, quando desce o monolito. Eu acho que é meu monolito é a companhia. Tanto é que eu já tive oportunidades a partir daí grandes de fora e já trabalhei com muita gente e falo isso sempre para o João. Falo, João, cara, o que eu gosto mesmo é da gente trabalhando aqui. Eu, você, a nossa equipe. E como é que a gente... Aqui é onde eu encontrei a minha criptonita, sabe? E é assim que eu sobrevivo. Então, acho que a companhia... Chegou uma hora que eu já tinha feito realmente, como falando para vocês, eu percebo, eu tinha feito muita coisa. Fiz mesmo. Fiz 60 peças de teatro, gente. Não contei os shows, eu não contei os clipes, sabe? Publicidade, cinema, tal. Chegou uma hora que eu falei, e muitas vezes eu ouvia, não, agora eu não consigo cantar e fazer isso que você quer. Então tá bem, não faz. Eu preciso fazer alguma coisa que eu vou fazer tudo o que eu quero, da minha maneira. Entendeu? Tem que ser tudo. A cor tem que ser essa, o chão, as coisas, e ali a música, e a luz, e tudo, e que isso foi ficando muito necessário para mim. Então, quando eu monto essa companhia,
Na época eu falei, vou montar uma companhia. Não, era uma urgência, era como se eu fosse morrer se aquilo não acontecesse. Você fundou sua companhia em 94, você estreou com o espetáculo Vulcão, com bailarinos, atores, acrobatas. Quer dizer, como é que é lidar com essa mistura de habilidades, né, num mesmo espetáculo? Como é que foi isso? Isso é bacana, porque eu passei, e vou dizer que eu não sou dona da verdade, até porque são 27 anos de companhia, e eu passei por vários processos, eu sou muito afirmativa. Quando eu acredito numa coisa, eu vou naquilo até o fim. Então, naquele momento, eu estava de saco cheio do mundo da dança, mas queria fazer uma companhia. Na verdade, eu estava assim, o mundo da dança tem que entender que ele tem que se abrir, que ele tem que se conectar com outras linguagens, que ele tem que trazer o mundo, isso lá nos anos 90. Eu pensava, o mundo da dança está ali, aí faz tudo pequenininho, não tinha investimento, não tinha companhia, tinha o Grupo Corpo, tinha as companhias do Estado, os teatros municipais, tinha um estágio, muito pouca coisa. E eu falava, tem muita gente bacana fazendo, vamos parar de ficar de coitado, a gente precisa se conectar com o cinema, com a literatura, com a música, entender que bailarino pode ser, a gente pode misturar a dança com o ator, com nananana. Eu achava que essas misturas, eu acreditava na mistura. Continuo acreditando até hoje, tá? Mas aí, depois disso, eu passei por um momento em que eu comecei a ficar mais exigente coreograficamente e de uma maneira diferente. Então, eu precisava de gente de dança forte. E aí, brigava com a gente de dança forte, que eu disse, você tem que conseguir ser bonito, falar sobre isso, e ser ator, e parará, e ficava tentando trazer os mundos dentro do mundo da dança. Aí, depois, eu comecei com a dança contemporânea. Teve um momento, que é o momento que eu fiz o Cão, que eu comecei a querer de novo a dança de rua. A rua começou a ser importante para mim. Não é a dança de rua, é a rua. É uma maneira diferente dos anos 90 que se apresenta para mim agora, né? E aí eu estou nesse momento em que eu volto a misturar, mas volto a ter a importância da técnica, né? A técnica é muito importante, porque você só tem liberdade criativa quando você tem domínio. E as artes plásticas também fazem parte de todo esse teu universo criativo, né? Claro, é todo o universo. E no espetáculo 4x4 você fez esse estudo, né, da relação entre o espaço e o movimento, que é uma paixão sua. Queria que você falasse um pouco sobre as artes plásticas no teu espetáculo. As artes plásticas é algo que vocês trouxeram um assunto que quando o 4x4, que é o que faz o diálogo das artes plásticas com a dança, ele é de 2002, depois do caso. Eu acho que nos últimos 20 anos, talvez das práticas que eu mais tive na minha vida foi ir a exposições, ir a instalações, a museus, a galerias. E o Gringo, um grande parceiro, o Gringo é um cara que trabalha comigo como meu diretor de arte desde o primeiro trabalho. Então, é um cara que eu viajava muito e a gente via muitas exposições. Então, o espaço, para mim, sempre foi muito importante. Então, chegou uma hora que eu não quis só... Sabe quando chegou a hora que eu quis falar de dança, que eu fiz a companhia? No 4x4, eu falei, agora o assunto vai ser esse. Vai ser a dança, o movimento e o espaço. Então, eu quero mergulhar dentro do espaço desses caras, eu quero me relacionar com eles, eu quero que eles venham a mim. Mas o que vai brilhar, o assunto, o tema que vai ser falado, vai ser a plasticidade do corpo, a plasticidade do espaço, a plasticidade da música. Tudo era estético na minha cabeça, nesse espetáculo, no 4x4. Agora, Débora, nós temos um outro vídeo aqui que mostra um trabalho que você fez com artistas de todas as partes do mundo. Olha só. O Cirque du Soleil foi fundado por 2 artistas de rua, Guy Laliberté e Gilles Tecroat.
O governo de Quebec doou US$ 1,5 milhão para que o grupo deles organizasse uma produção para as comemorações dos 450 anos do descobrimento do Canadá em 1984. E assim surgiu o Circo do Sol, uma façanha que provocou uma mudança radical na linguagem do circo, caracterizada pelo forte impacto visual e precisão técnica de seus números artísticos. Com o sucesso alcançado, hoje o circo conta com 5.000 artistas recrutados entre os melhores do mundo e tem mais de 20 espetáculos circulando simultaneamente pelo planeta. Suas estruturas são tão gigantescas que são necessários 8 dias para a montagem e 3 para a desmontagem das 1.200 toneladas de equipamentos de cada show. E não é que Deborah Coker foi escolhida para dirigir um dos seus míticos trabalhos? Ovo, espetáculo de sua autoria e direção, estreou em 2009 e fez tanto sucesso que levou 10 anos para chegar aqui, no país da sua criadora. Quanto tempo, hein, Débora, para elaborar um trabalho dessa magnitude? Quero falar uma coisa importante. Fale. O governo do Canadá chama esses caras e dá US$ 1,5 milhão e participa. Eu quero falar sobre isso, tá? Porque tem hora que dá vontade de acordar e chorar, mas eu não vou fazer isso. Porque eu tenho só companhia há 27 anos, olha quanta coisa. E a gente passa cada sufoco. Estamos aqui com a companhia, estamos fazendo essa ideia agora do Entre em Cena, de convocar as pessoas para, nos seus impostos, que pode e deve, porque o mundo faz isso. A gente está com essa ideia, está no nosso site, vejam, por favor, que é de cada um participar, podendo, em vez de dar o imposto na íntegra para o governo, até 6% pode se dar para a cultura, para coisas... Enfim, só para lembrar, né? Que tristeza. Um governo que não acredita na cultura, na educação, na arte, vai acreditar em quê? Qual que é a ideia central desse espetáculo? Conta um pouco para a gente do Ovo. O Ovo foi assim, o Gui... Então, aí eles me chamaram e tal, aí eu tive uma conversa com o Gui Laliberté, perguntei para ele por que eu, né? E aí ele falou que ele ficava enlouquecido com a minha parede. Olha. Ele perguntou como é que eu cheguei naquilo, como é que uma pessoa de dança faz aquilo, que ele já estava há muito tempo atrás disso. Eu falei, você não tem esses segredos? Eu tenho os meus. Brinquei com ele e tal. E ele falou também que gostava muito da minha comunicação através da dança com o público. Ele achava que eu não sei exatamente se era o cotidiano, gestos, o movimento, mas que ele achava que o espetáculo tinha uma comunicação através da dança, do movimento, e que ele nunca tinha tido isso no circo que ele queria. Aí ele falou para mim, nesse mesmo momento, ele falou para mim... Tiveram coisas engraçadas nessa conversa, porque ele falou para mim, você tem que pensar em 2 coisas. Você tem que pensar na família, você tem que pensar que é um espetáculo para criança pequenininha, né? Para a criança que vai ao circo, para o jovem, você tem que pensar para o pai, você tem que pensar para o tio, você tem que pensar para o avô, né? De 8 a 80, né? Vamos dizer, de 8 a 90, de 6 a 90. Caramba, e ele falou assim, esse espetáculo tem que ficar no mínimo 15 anos. É para 15 anos em cartaz. Aí eu falei, mas 15 anos eu nem sei se eu estou viva, não consigo pensar assim. Ele falou, olha, se você vai estar viva ou não, eu não sei, mas o espetáculo vai. Aí eu falei, bom, eu comecei a entender que o negócio era sério. Aí tá, ele falou, você pode fazer o que você quiser, mas eu queria que você pensasse em biodiversidade. E aí eu comecei a pensar nisso, no mundo dos insetos, e comecei a criar esses mundos do circo, o mundo da técnica. Eles me perguntaram se eu queria ter bailarinos, eu falei que não, porque eu queria entrar dentro do mundo do circo, né? Eu queria trabalhar com acrobatas, eu queria fazer o circo dançar.
Eu não queria fazer tipo um musical, uma coisa assim. E depois, num dado momento, o Gili me deu um puxão de orelha danado, no meio do processo, e falou: você tem que contar uma história. Esse espetáculo é um espetáculo que vai para o mundo inteiro e essa história não tem fala, porque você vai contar no Japão, vai para o mundo inteiro. E aí eu criei essa história, que é uma história que eu fico muito feliz, porque ela é lá de 2009, e ela tem a ver com o que hoje a gente está falando, dos marginalizados, dos excluídos, dos invisíveis, porque é no mundo dos insetos, mas tem um inseto que eu chamo de estrangeiro, que ele está viajando com o ovo dele, ele está perambulando por aí. E aí ele chega numa comunidade de insetos. Quando ele chega nessa comunidade, todo mundo estranha ele porque ele é diferente. Ele não é um cara dali, ele é estranho. Mas ele tem um ovo que todo mundo fica fascinado. E aí o que todo mundo faz? Todo mundo rouba o ovo dele. Enquanto ele está atrás do ovo, é claro que ele se apaixona. E ele se apaixona por uma inseta solitária, a Ladybug, que está lá. Ela está há anos esperando por um amor. Ela é das poucas que é solitária, não tem uma família junto com ela. E ela se apaixona e é divertido porque no elenco tem muitas meninas gatas, as pulgas são sexys, as aranhas. E a Ladybug é uma inseta, a Ladybug, uma gordona, negona, assim, negona de Nova York, uma atriz, uma body language, uma atriz, uma clown de corpo maravilhosa. E ele se apaixona por ela. Fica todo mundo olhando e ele está louco por ela. E aí ela ajuda ele a encontrar o ovo. E aí acabam aceitando ele na comunidade por causa do amor, né? O amor é a única saída. E eu acho isso. E acho isso sem ser piegas, sem ser... Eu estou falando de amor de verdade. A gente vai continuar o papo daqui a pouquinho para falar de amor e de outros espetáculos seus. A gente faz um breve intervalo e volta já já com Persona. Estamos de volta com o Persona, hoje com Débora Coker. Débora, de 2005 para cá, você passou a trabalhar com dramaturgia propriamente dita nos seus espetáculos, inclusive os de dança, né? Como um pano de fundo para o seu espetáculo de dança. O que te fez levar a isso? Eu acho que é ficar mais velha, será? Eu fico pensando, deve ser esse tal de amadurecimento, né? Ou um certo cansaço, uma certa necessidade mesmo. Quem inaugura essa história é o Nó, né? Em 2005, que eu fui falar sobre desejo, que é condição humana, esse desejo que a gente tem que sublimar às vezes, que se encontra com as leis humanas. E eu acho que é isso, eu acho que é uma necessidade, tanta história que vai acontecendo na sua vida, você casa, descasa, tem filho, acontecimentos trágicos, coisas que você não entende. Então você começa, a única maneira de sobreviver é estudar, conhecer melhor essa raça humana que nós temos, que pertencemos. Débora, Belly é um dos seus trabalhos mais recentes, né? E é uma obra de forte cunho sensual. Nó também né? Tem uma potência nesse sentido. Mas a sensualidade não é parte intrínseca da dança? Como é que você vê isso? A sensualidade na dança? A sensualidade, concordo com você, a sensualidade é parte intrínseca, mas às vezes existem certos estilos, né, que lidam de uma maneira formal, né, e não de uma maneira visceral. E a gente pode, existe uma divisãozinha na palavra, mas que existe. Uma coisa é sensualidade, outra coisa é erotismo, outra coisa é sexualidade, outra coisa é uma sensualidade romântica, né? Uma coisa do amor, outra coisa é entrar mais numa sensualidade que vai mais para o assunto do desejo, da sexualidade. Às vezes você tem uma sensualidade, mas que passa mais
pelo romantismo, pelo amor, com certo pudor, né? Então eu entrei um pouco nesse mundo aí, nesse universo perverso, que é o universo do consciente, da condição humana, da perversão, do mundo dos fetiches, das leis humanas também, né? Do que pode, o que não pode, mas também de uma maneira corporal, porque modifica isso, quando você lida sensualmente, mas de uma maneira periférica ou de uma maneira mais visceral, né? Mais orgânico mesmo. Você entende a pele como a carne, né? E a carne que você quer morder, que você quer comer. E no nó, o nó é bem erótico. O Belly, eu fui para o submundo, porque o mundo do Belly é o mundo do instinto, é uma mulher que ama, que tem uma vida burguesa ali, mas que ela não suporta mais aquele vazio e ela precisa de alguma coisa. E ela recebe o chamado do instinto. Muitas vezes, até que uma hora ela atende esse chamado. O livro do Joseph Cassel, A Bela da Tarde, que o Buñuel fez o filme também, mas eu segui mais o livro, é genial. Se fala de empoderamento feminino, todas as mulheres tinham que ler esse livro. Porque a escolha dessa mulher de perceber que ela ama aquele marido, que ela não está com problema de amor, de romance, nem de casamento, ela está com um problema pessoal dela, de que aquele mundo não dá mais para ela. Ela precisa do submundo. Ela precisa ela precisa de atender o chamado instinto dela, está gritando dentro dela, o instinto animal, o instinto orgânico dela. E é tão bonito, é tão humano essa mulher que organiza tudo, o casamento, ela respeita o marido. Ela é uma dona de casa, ela não trabalha. Ela resolve durante as tardes, ela vai se prostituir num bordel. Tem um cara, que é o personagem do Marcel, que no filme é o Pierre Clementier, que se apaixona por ela, que quer ficar com ela com um bandidaço. E ela fala para ele, eu não quero, eu amo meu marido. Ela sabe, ela tem uma consciência daquilo tudo. Agora, as mulheres em 1930, né, quando o livro é escrito, ali 1920, alguma coisa, em Paris, os homens poderiam ter casamentos e ele olhar para a mulher, pegar outra mulher, isso não tem problema. Agora, uma mulher viver isso era assim, fogueira, corte-lhe a cabeça. Débora, tem uma pessoa que você já citou aqui e que está muito presente em toda a sua trajetória e que te mandou também um recado. Vamos ver. A Débora é um furacão, é uma tempestade de alegria que todo mundo curte, entendeu? É uma maneira de se expressar com o corpo, assim, desde sempre, desde que eu conheci ela, ela já era assim, mesmo antes de ser coreógrafa. E eu admiro muito ela pelo trabalho que ela faz, pela coragem que ela tem, entendeu? Assim, de inventar as coisas e a luta de expressar aquilo de uma maneira diferente, de observar muito as pessoas e as coisas para poder colocar isso numa coreografia, numa história. É uma história muito legal, assim, como ela se aprofunda nas temáticas que ela quer fazer na obra dela e vai fundo. Eu acho isso aí é importante para cada artista. E eu vi Débora crescendo e se amadurecendo, entendeu? Hoje o trabalho dela tem uma consistência tão grande que é a consistência do próprio amadurecimento de uma pessoa que observou a vida inteira e agora, na verdade, está começando a colocar valores, entendeu? Que acha que tem que passar para as pessoas. Tenho o maior orgulho dela, é uma grande amiga e, enfim, Débora é energia pura. Gente, eu vou explodir o mundo. Todo mundo fala que eu sou um furacão. Débora, no Cão Sem Plumas, baseado no poema do João Cabral do Melo Neto, né, você surgiu com mais uma novidade, que foi o cinema.
Como é que é esse processo de trabalhar no palco, mas também atrás das câmeras? Bom, essa culpa é do João Cabral de Melo Neto, né? É? Ele escreveu um poema especial, único, com rigor das palavras e com um poema muito geográfico, muito fotográfico. Cada palavra é um lugar, é algo que você vê. Então, eu precisava das imagens dessas palavras, né? O Cão Sem Plumas, para mim, foi um desafio tão grande que eu falei, precisamos de 4 linguagens: a dança, a música, a poesia e o cinema. E a gente estava lá em Pernambuco, esse cara é pernambucano toda a vida. E aí tem uma história com o Cafi, que é o pai dos meus filhos pernambucano. E aí tem o Cláudio Assis. É um amigo, é um outro furacão. Um demônio. Isso aí é um artista único, especial, incrível. Então a gente foi e resolvemos fazer esse híbrido, sabe? Era muito importante e eu fico muito feliz porque a Inês Cabral, a gente fez agora, passou no Canal Brasil, passou o Cão, e aí eu fiz uma live com a Inês, com o Jorge do Peixe, que fez a trilha junto com o Berna, e com o Barretão também, né? E eu me lembro da Inês indo ver o Belly, no João Caetano, aqui no Rio, e falando, eu quero ver como é que você vai... Não sei como é que você vai conseguir fazer isso. Como é que você vai dançar essa miséria? Como é que você vai falar sobre isso? Eu adoro tudo que você faz, mas... E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei, caramba, eu tenho uma... Que Cão Sem Plumas, realmente... Eu releio sempre esse poema, ele é de uma contundência, de uma poética, de uma dimensão humana, né? Atemporal, universal. E então a gente foi... O cinema foi muito importante. O Cláudio teve dentro de todo o processo, foi incrível, porque Cão Sem Plumas foi um processo grandão mesmo, tipo 3 anos e 3 meses. E os 2 primeiros anos, o Cláudio vinha muito aqui. Conversava com os bailarinos, a gente criava cenas, eu fui fazendo coisas e culminou com a residência, que foi quando a gente conseguiu filmar e a gente deu as oficinas, que a gente ficou 3 semanas, da nascente do Rio até Recife, descendo o Rio, Capibaribe, encontrando os ribeirinhos, encontrando o agreste sertão, aquele céu, aquela terra, aquela lama, aqueles maracatus, aquele coco, aquele canavial, aqueles plantadores de cana, catadores de caranguejo, sabe, de uma tragédia, de uma riqueza. Mas a gente já tinha levantado um espetáculo, a gente já tinha o nosso roteiro, e eu ia pensando toda essa parte teatral, todo o palco, eu pensava como um roteiro. E eu não sabia quais imagens que a gente ia produzir. E nessas 3 semanas a gente produziu tudo isso. Então, quando a gente volta, a gente foi em novembro, e quando a gente volta, no final de novembro de 2016, em dezembro eu tinha todo o material na mão, a gente começa a montar já construindo a partir do roteiro que eu tinha criado, e que o Cláudio também conhecia, estava junto. E quando a gente filmou, a gente filmava com os bailarinos todos de lama, tudo na lama, o tempo todo era lama, 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 homem, caranguejo, caranguejo, homem. E aí, em janeiro, eu começo a montar o material e a montar o material e a cena. Eu demorei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente estreia em junho, fazendo essa montagem. E foi incrível, porque o espetáculo dura 1h08 e a gente deve ter de filme, junto com a dança, 54, 55 minutos. Débora, e você fez um trabalho para a Copa do Mundo de 2006, da Alemanha, e a abertura das Olimpíadas de 2016, com milhares, né, de voluntários não profissionais. Como é que se organiza uma multidão dessas aí? Olha, é uma delícia. Eu adoro gente. Eu adoro gente que mexe, gente que conta história. Eu adoro gente, porque cada um é um mundo, né? E eu sou uma pessoa que gosto mesmo, gosto desse... Aprendi muito com meu neto, Theo, a entender que cada um é um, raro e único. Cada um é 100%, esse respeito às diferenças e às raridades, mas cada vez mais eu gosto de cada um.
E mesmo trabalhando com 5.000 voluntários, cada um era único. Agora, é bonito, né? Débora, nós temos um depoimento agora de mais uma pessoa que fez parte dessa tua trajetória. Trabalhei bastante com Deborah Coker no teatro, antes da companhia. E depois ela não teve mais tempo. Aí a gente foi trabalhar juntos nas escolas de samba. A Debbie exigia de mim algo que na época a minha preguiça não permitia. Ela viu uma cena que não estava muito bem feita e logo ia dizendo: isso vai ficar assim? Então, hoje em dia, toda vez que eu vejo uma cena não muito bem acabada, vem a vozinha da Debbie: isso vai ficar assim? Não, Debbie, não vai ficar assim. Muito obrigado pelos ensinamentos a respeito de tenacidade e fazer sempre o nosso melhor. Beijos. E aí, vai ficar assim, ô Debbie? O Ulisses estava andando na esteira, é isso? Acho que sim. E que você vai dar depoimento assim, andando? O Ulisses é um cara fundamental para mim. Eu conheci o Ulisses e a gente teve uma afinidade. Eu ficava prestando atenção, isso que o gringo fala. Ficava prestando atenção, o que era dirigir uma cena. Engraçado que eu fui me desfazendo da minha função, do que eu tinha que fazer, ficava ligada naquilo que ele estava fazendo. E realmente eu cutucava muito ele, porque eu acho ele, o Ulisses, extraordinário. Ele tem uma capacidade estética de criar as cenas e para mim foi um presente. Eu trabalhei com Fagundes com ele, né? Com Fagundes, com Stênio. A gente fez Macbeth com Fagundes, Vera Fischer, Paulo Goulart, Stênio Garcia. E o Fagundes, que é outro, que é um ator de uma exigência, de uma precisão, e que é um cara que ensinava e falava para a gente: o Joãozinho e a Dona Maria, o seu João e a Dona Maria tem que entender. Eu faço teatro para o público. Eu faço teatro para quem? Que é isso? Quem vai escolher quem vai ver o espetáculo? Né? Ai, não, porque quem leu, quem entendeu... Não. Então, ele brigava com isso e eu ficava vendo, aprendendo, entendendo, que é o que o Guy Laliberté reconhece. Lá tem uma comunicação no seu trabalho. Ele diz alguma coisa, enfim. Quando eu falo que eu agradeço a quem esteve na minha vida, é por isso. Que foi o que ele falou, né, Débora? Que foi o que ele falou. Inclusive, você tem algumas frases, né? Você fala muito de subverter. Você tem uma frase que diz que a atitude contemporânea está na saudável desobediência às fórmulas prontas. Então, explica pra gente o que isso significa. Eu brinco sempre que a gente tem uma malinha que a gente carrega. Aí tem uma hora que tem coisa dentro dessa mala que não precisa mais. Aí vai caindo no caminho. Aí a mala vai diminuindo. Você precisa de encontrar outras. Porque aquela mala, você precisa preencher ela. E tem coisas que continuam ali, que fazem parte de você. Isso não é uma fórmula. Isso é seu DNA, seu gene, sua genética, sua gênese, né? É sua identidade, sua personalidade. E que aí ela tem que, às vezes, se desfazer muito para você se apropriar de alguma coisa. Eu acho que a Inês, quando falou, quero ver se você vai conseguir, ela estava querendo dizer isso. Olha, prepare-se que você vai ter que se desfazer de muita coisa, né? Então, são linguagens. Você tem que estar sempre se questionando, sabe? A preguiça é um problema. Agora, e aí? Eu vou jogar um problema aqui pra gente. E o João Gilberto? Um gênio. Fazia a mesma... Será que era a mesma coisa? Ou era um detalhe do detalhe, a sofisticação? Eu sempre penso nisso. É isso. Débora, a gente quer agradecer muito você ter compartilhado conosco as suas reflexões, seus pensamentos e parabenizar você pela sua responsabilidade com o fazer artístico. Muito obrigado, Débora. Obrigada, Débora. Uma honra ter você aqui. Obrigada, gente. Olha, eu queria dar parabéns para esse programa. Que entrevista incrível. Eu sempre reclamo, que eu acho que, às vezes, quando demora muito e tal,
Eu brinco e falo, o que é? Para o New York Times? Demorar tanto. Olha, demorou um tempo mais do que necessário. Foi uma viagem aqui pela minha vida. Desculpe se eu me enrolei, fui e voltei. Mas Foi é ótimo. isso. É isso. Foi Obrigada. ótimo, a gente viajou junto com você, Débora. Obrigada. Obrigado, até uma próxima, Débora. E até o próximo Persona. Até domingo. Ótimo, Helena. O que está escrito na sua Obrigada. camiseta? Você tá... O que está fazer uma escrito na sua foto. camiseta? Ah, essa camiseta, você tá delirando. É uma turma de Pernambuco também. Ó, Serginho falou que a gente pode... Vamos fazer uma foto com você aqui, Débora, no telão mesmo. Tirar uma foto com você, pode?